Oi, pessoal. Boa noite. Já estamos novamente aqui com as nossas lives. Que estamos com o Que Momento é Esse? Nossa última semana. Hoje temos um tema disruptivo, trazendo tecnologia blockchain no combate do Covid com o Carlos Ricciotto, que já está conosco aqui. Antes de nós iniciarmos, eu agradecer a presença dele aqui com a gente. Sou Celeida Laporta, sou mediadora, advogada da Câmara de Mediação e Arbitragem CS Views. Iniciei essas lives de Que Momento é Esse em decorrência desse nosso período de Covid-19. Sempre faço as resenhas. Essa semana eu estou trazendo as resenhas das semanas anteriores. E na sexta-feira, que será a nossa última live desse projeto, que nós vamos começar um outro, eu trarei uma resenha final. Então, enquanto isso, o pessoal que for entrando, sejam todos bem-vindos, vão curtindo, vão apertando aí no coraçãozinho para convidar o pessoal, porque o tema hoje é muito bom. Temos um convidado, assim, que vai nos trazer muita informação. Vou ler, fazer a leitura rápida aqui da resenha e aí já nós iniciamos. Bom, lutamos pela liberdade de ir e vir, buscamos desenfreadamente a transformação digital, a tecnologia exponencial, o ter sobrepondo-se sobre quaisquer outros ser ou estar. A tal globalização que aproximou, padronizou e agora nos coloca obrigatoriamente a refletir diante de um isolamento dentro de cada célula familiar, por menor que ela seja ou se individualize. Finalmente, somos levados a cuidarmos um dos outros, nos preservando individualmente. Não podemos nos abraçar, não podemos nos aproximar fisicamente. A comunicação e a expressão das nossas emoções por algum tempo se dará de forma virtual. Estudar, trabalhar, comprar e se emocionar, resolver conflitos, reclamar ou elogiar, somente pelo WhatsApp, FaceTime, Skype, Zoom e etc. Mas teremos tempo dentro desse novo modelo de convívio e de sociedade para refletirmos. A tecnologia irá nos ajudar temporariamente, mas espero que essa distância física aproxime nossas mentes e corações. Afinal, a comunicação virtual é o que nos acolherá. Que momento é esse? Então, essa foi a leitura da resenha nossa hoje. E vou apresentar o nosso convidado, o Carlos Ricciotto. Ele é profissional de tecnologia da informação há 20 anos, tem formação em ciência da computação pela Universidade de São Francisco, especialista em produtos IBM, professor universitário e palestrante, líder técnico da plataforma de blockchain da IBM no Brasil, membro do Comitê de Estudos Especiais para Blockchain da ABNT. Então, Carlos, seja bem-vindo e esteja à vontade aí para fazer a sua apresentação. Celeida, muito obrigado pelo convite aí, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aí, né? Boa noite, pessoal. Então, a ideia é a gente bater um papo aqui um pouquinho hoje, comentar um pouquinho aí sobre o que é esse tal de blockchain aí, o que isso pode ajudar a gente a melhorar o mercado, a melhorar aplicações, a melhorar a nossa vida, né? Então, a ideia é a gente tentar discorrer um pouquinho sobre esse assunto aí. Desde já, fiquem à vontade para mandar as perguntas aí pelo canal do Instagram. A Celeida depois vai passar para mim essas perguntas, a gente vai tentar responder todas que a gente conseguir aqui devido ao tempo. Se faltar alguma, a gente responde depois. E também fiquem à vontade aí para me adicionar no LinkedIn, pegar meus contatos aí também, entrar em contato depois, né? Bom, a gente começa a falar de blockchain, né? Tem um monte de dúvidas que aparecem aí, um monte de ideias, um monte de aplicações, né? É um assunto que está bastante quente aí no mercado nos últimos anos, né? A tecnologia de blockchain, ela nasceu lá em 2008 para ser uma base de tecnologia que permitisse a criação da ideia de uma moeda digital, né? Uma moeda digital, uma criptomoeda, acho que muita gente já ouviu falar nisso, ouviu falar no Bitcoin, né? Então, criar aí uma moeda que não precisasse de uma entidade reguladora, não precisasse de uma entidade que criasse a moeda e gerenciasse ela, não um banco central. Um dos grandes motivadores disso aí foi a crise de 2008 nos Estados Unidos, né? Então, lá todo aquele cenário de dependência do sistema financeiro. E por muito tempo, essa tecnologia ficou amarrada com essa ideia aí de criptomoeda e ficou presa nesse mundo de criptografia, de internet, né, sem ter muita aplicação prática. Depois teve uma onda que ela acabou tendo umas aplicações mais escusas lá no mundo da Deep Web, da Dark Web,
né? Por teoricamente não ser rastreável, e ficou lá. Lá para 2015, grandes empresas e algumas outras associações de desenvolvimento no mundo começaram a enxergar o blockchain como uma tecnologia que podia mudar a forma que a gente faz o registro e a troca de transações entre as empresas, entre essas entidades, né, principalmente sobre a internet, em cima da internet, né? E aí a gente começou a desenvolver, o pessoal começou a testar essa tecnologia e buscar novas aplicações. E a partir dali, um conjunto gigante de aplicações começaram a surgir em cima do blockchain, né? E o que é essa tecnologia de blockchain? Tá? Eu costumo brincar que é uma coisa bastante antiga, que era muito difícil de fazer antes e agora a gente consegue fazer, que é garantir um livro de registro imutável, né? Tanto que se a gente for olhar aí no mundo a nomenclatura, o pessoal chama as tecnologias de blockchain de DLTs, né? Distributed Ledger Technology. São tecnologias de livro-razão distribuídas. Vocês conhecem muito bem o que é um livro-razão, né? Um livro de registro, um livro contábil, um livro de ata, né? Aquele livro que eu vou gravar os meus dados lá, as minhas transações ali. E qual que é a característica que todos esses livros têm? O primeiro deles é aquela questão da imutabilidade, né? Lembra que todos esses livros oficiais, se eu escrevo alguma coisa, eu não posso apagar, rasurar, né, manipular esse dado. Mesmo que eu cometa um erro, eu preciso fazer uma nova entrada no registro, corrigindo, compensando o anterior. Né? Vocês conhecem esse assunto talvez melhor do que eu. A grande dificuldade é como é que no computador, que nasceu para mudar, para computar dados, modificar dados, a gente podia implementar um sistema de registro que garantisse a imutabilidade. Isso tecnicamente é muito complexo. Todo mundo sabe fazer um Excel e todo mundo sabe que é fácil entrar no Excel e mudar os números. Como é que eu garanto que o Excel que controla os meus negócios, as minhas transações, ou melhor, as nossas, seja imutável? Então essa foi a grande mudança, né, que veio numa analogia com essa história lá do blockchain. E era o problema que eu tinha lá com a moeda também. Porque qual era o desafio de criar uma moeda virtual? Criar uma moeda virtual é fácil. O problema é garantir que eu não possa gastar a mesma moeda duas vezes. Eu faço uma moeda virtual aqui, crio a CS Views Coin, só que eu posso ter uma aqui na minha máquina e mandar para você, mandar outra para a Celeida, mandar outra para não sei quem, para não sei quem, para não sei quem. A mesma moedinha eu posso fazer copy-paste dela. Ctrl-C, Ctrl-V essa moeda dezenas de vezes. Como é que eu garanto isso? Voltando lá, num livro de registro, que cada vez que eu transfiro a moeda do Carlos para alguém, eu registro. Portanto, essa moeda não é mais do Carlos. A próxima transação vai dizer, não, você não pode transmitir mais essa moeda, porque ela já foi transferida, ela já não é mais sua, você já não tem mais a propriedade, a posse dessa moeda. Então essa foi a grande revolução que o blockchain trouxe para a gente, foi a da criação de um mecanismo de registro de dados, registro de transações, matematicamente, criptograficamente comprovado, imutável. Então eu não tenho como modificar essas transações uma vez que elas aconteçam, né? Essa foi a primeira grande evolução ou revolução que o blockchain trouxe para a gente. E a segunda foi o seguinte, não basta ter uma base de dados imutável. Eu continuo tendo um problema. Se eu, Carlos, tenho uma base de dados imutável, que a gente está registrando as nossas transações, qual que é o problema que eu tenho? Vocês confiam em mim? Provavelmente não, vocês acabaram de me conhecer, a maioria de vocês estão vendo minha carinha aqui pela primeira vez. Eu vou confiar que o Carlos vai deter todo o controle, todos os registros de todas as nossas transações? Não vou. O que a gente vai fazer? Igualzinho a gente faz no nosso mundo físico. Se eu fazer um contrato, o que eu faço? Várias cópias. Uma comigo, uma com você, que é a outra parte. Mas como nenhuma das duas partes é uma confiança absoluta, o que a gente faz com a terceira? Registra em algum lugar. Num cartório, numa câmara, né, em algum lugar, na justiça, jurídico, dependendo do caso, para eu ter aí uma disputa. E se eu entro numa disputa, minha versão está dizendo que eu devo para vocês 10 mil reais, e na versão do contrato de vocês diz que eu devo 100 mil reais. Como é que a gente resolve isso, né? A gente vai ter que ir para modelos de mediação, né, para câmaras, para a justiça, para algum lugar que eu vou desempatar usando lá aquela terceira cópia, por exemplo, do cartório. A gente resolve isso no mundo físico. Então a ideia é trazer isso também para o mundo técnico. Só que em vez de eu ter um cartório, que o cartório resolve esse problema para a gente, ou essa entidade notória, mas eu tenho uma dificuldade, né? Primeiro que é encontrar um ente notório, que é aquele ente que todo mundo que participa da minha cadeia confia. É muito difícil imaginar quem que é a entidade que 100% dos participantes da minha cadeia confia absolutamente para falar, esse cara vai ser o guardião da verdade. Então, como é que a gente faz? Como a gente não tem essa limitação física mais no mundo digital, em vez de eu ter uma única cópia lá no cartório, a minha cópia, a sua, e a terceira no cartório, a gente põe 10, 20, 100,
10 mil cópias desse registro. Então, eu distribuo esse registro em, às vezes, dezenas de milhares. A rede Bitcoin é um exemplo que ela tem mais de 10 mil réplicas no mundo de todos os registros, sincronizados. Então, se esses registros estão sincronizados, eu garanto que no mundo, né, todo mundo tem a mesma informação. Então, mesmo que eu tente, de alguma forma, adulterar o meu registro, vou pegar meu livrinho lá, eu vou apagar o valor, dizer que não é 100 mil que eu estou devendo para vocês, é 10 mil, é 1.000, os outros 9.999 participantes da nossa rede vão ter uma versão dizendo, olha, é 100 mil. Então, rapidamente eu descubro qual máquina, qual instância, ou qual empresa tem uma versão da informação, vamos chamar aqui de desatualizada. Né? Desatualizada por vários fatores. Pode ser por uma falha técnica, pode ser por um erro, pode ser por uma falha humana, pode ser um ataque ou uma fraude. Né? Então, com esses dois conceitos básicos, que é a imutabilidade do registro, né, imutabilidade do meu dado, e a distribuição, a gente consegue trazer confiança nessa troca de informação entre os participantes da nossa cadeia. Né? E o terceiro ponto que vem em cima dessa arquitetura é o que a gente chama de consenso, que é concordância, que é basicamente, toda vez que eu registro uma transação, eu concordo, a minha rede, todos os participantes, ou um determinado percentual de participantes, isso vai variar de acordo com o tipo do meu negócio. Pode ser que basta que duas partes concordem, pode ser que eu precise que 50% da minha rede concorde, pode ser que eu precise de 100% da minha rede concorde. Né? Elas vão validar a transação, vão ler ela, vão ver todos os itens, os quesitos, vão passar por todos os testes. Se tudo estiver ok, eles assinam juntos a transação e, portanto, a transação passa a ser validada em concordância, em consenso, por todos os participantes da minha rede, ou pela aquela quantidade mínima que eu considero segura. Então, isso garante que ninguém consiga colocar uma transação indevida na rede. Né? Então, esses três pilares, imutabilidade, distribuição e consenso, garante para a gente uma forma extremamente segura e confiável de trocar informação. Essa é a ideia aí base do blockchain. E hoje essa segurança, ela consegue limitar o problema de hackers, invasões, de cópia de dados? Sim. Só fazendo um parênteses antes, né, existem dois grandes blocos, dois grandes tipos de blockchain no mundo. O que a gente chama de privados, permissionados, e os que a gente chama de públicos. Os privados permissionados são entidades, empresas que vão criar essa rede e convidar os participantes. Né? Então, por exemplo, todos os bancos do Brasil vão criar uma rede entre bancos. Todos os órgãos envolvidos, Departamento de Transporte, Saúde, etc. E tem as redes públicas, que são essas que estão na internet, como, por exemplo, a do Bitcoin, a do Ethereum. Nessas redes, elas são extremamente seguras, justamente porque, como eu tenho essa distribuição, né, em dezenas de milhares de máquinas no mundo, eu tenho todo aquele processo de validação. Sim. O processo de validação que eu executo no meu computador está plugado aqui na rede de Bitcoin, ela é um desses 10 mil nós no mundo. Ele tem um processo bastante trabalhoso para o computador. Então, custa caro, custa energia eu fazer esses cálculos, esse processo, para poder tentar botar uma transação no blockchain. E mesmo que eu consiga fazer isso, eu teria, para fazer um ataque, né, fazer uma invasão como um hacker, eu teria que conseguir fazer isso numa quantidade de nós no mundo muito grande. Exemplo do Bitcoin, de novo, 50% mais um. Então, em mais de 5 mil máquinas, grandes servidores, na verdade, servidores são data centers inteiros que se passam como uma única entidade, né? Eu teria que conseguir atacar mais de 5 mil data centers desse ao redor do mundo no mesmo instante para tentar botar uma transação fraudulenta ali. Então ele se torna, a gente fala que é computacionalmente impossível, né? Eu teria que ter na minha mão um poder de computação tão grande, né, que isso é inviável. Ninguém tem esse poder de computação hoje no mercado, nenhuma empresa, nenhum governo, pela quantidade de máquinas que estão distribuídas. Né? Então, isso acaba tornando... A gente nunca fala 100%, né? Sim. Mas extremamente seguro. Mas, de novo, usando o Bitcoin como exemplo, a rede do Bitcoin está no ar desde 2008. Ela é hoje avaliada alguma coisa entre 100 e 120 bilhões de dólares. Tem isso de dinheiro lá dentro. Então, se o hacker conseguisse atacar o Bitcoin, botar transações falsas lá, ele poderia roubar 120 bilhões de dólares. E até hoje, nenhum ataque teve sucesso em atacar a rede do Bitcoin. A gente tem um monte de ataques que tiveram sucessos atacando as corretoras, as empresas que estão plugadas ali na rede fazendo transação.
Mas o core da rede mesmo, o blockchain em si do Bitcoin, até hoje ninguém nunca conseguiu atacar. Então isso prova para a gente que é bastante seguro, né? Perfeito. Muito bom. E tem como hoje o que nós temos das principais aplicações de blockchain, principais aplicações práticas que a gente podia apresentar aí com o blockchain? Legal. Bom, acho que a primeira delas, a mais antiga e mais óbvia, é a da criptomoeda. Então, da geração de uma moeda digital que eu posso usar para transferir, pagar conta, etc. Né? É a mais antiga e para mim também é a mais, talvez, limitada do ponto de vista de função, né? Ela é muito simples. Aí a gente tem uma série de outras aplicações, onde a gente tem visto muito o uso do blockchain. Rastreamento, todo tipo de rastreamento de produtos. Então, por exemplo, rastreamento de alimentos, né? Tem uma plataforma bastante famosa chamada Food Trust, que rastreia alimentos desde a fazenda até a gôndola do supermercado. Porque cada participante da cadeia vai registrando suas informações ali. Eu tenho regras que vão validando se esses dados estão corretos, né? Para impedir um dado incorreto, para impedir que um produto possa passar para o próximo elo da cadeia com problema. Então, eu vou limitando isso, consigo controlar isso. Então, eu consigo ter ali, graças à imutabilidade, né, todo o rastreio, saber de onde veio esse produto, por onde ele passou, quais foram as características, temperatura, data de validade, tudo isso. A gente tem projetos na área de desembaraço alfandegário, importação, exportação e rastreamento de containers. A gente tem projetos na área de bancos, para transferência interbancária, troca de informações entre bancos, sistemas de financiamento, né, sistemas de trade finance, financiamento mediante aí a exportação e exportação, a compra e venda. A gente tem projetos de governo para cidades, para controle de, né, cidadania, para controle de documentação, controle de acesso a dados. A gente tem projetos na área de saúde, com rastreamento de medicamentos, controle de acesso a dados médicos. Como é que eu garanto quem está acessando o meu prontuário? Quem pode acessar, quem não pode, né? Quem teve acesso, quando, por quê. Então, tem alguns projetos já no mundo. No Brasil já tem um piloto começando a ser desenhado nesse sentido, para prontuário médico eletrônico. Gestão de identidades. Então, eu quero ter a minha identidade e poder atrelar a essa minha identidade atributos e habilitações, né? Então, eu sou o Carlos, depois eu fiz uma faculdade, ganhei uma habilitação, fiz um curso, tirei minha carteira de motorista e eu consigo ter esse controle de identidade de uma forma bastante interessante, digital. A gente tem, no Brasil, redes fazendo registro de serviços cartorários, então registro de nascimento, registro de imóveis, né? A gente tem, na área de segurança, alguns projetos bem interessantes, compartilhamento de dados de dispositivos móveis para saber se tem fraude, como é que eu compartilho isso, né? Então, assim, praticamente qualquer área que você tenha duas ou mais entidades, duas ou mais empresas ou entidades trocando informação entre si, e que possa ter qualquer grau de divergência nessa informação, sabe aquela história, né, de eu mandei informação dizendo que era A e você recebeu dizendo que era B, e a gente fica numa disputa. Eu posso usar blockchain como uma forma aí de melhorar essa troca de informação e reduzir ou eliminar essas disputas, né? Carlos, atualmente, em relação ao Covid-19, né? Porque aí você está falando de rastreamento, eu já comecei a imaginar algumas hipóteses. O que já existe, o que já está sendo feito, que tipo de aplicações usando blockchain, o que você tem para trazer para a gente nesse sentido? Legal. A gente tem algumas coisas acontecendo no mundo em volta de blockchain, né, associada à Covid. Ainda é um movimento bastante inicial, né, porque esse negócio está bem recente, né? Acho que até o pessoal começar a perceber que precisava desenvolver tecnologias, desenvolver coisas demorou um pouquinho. Mas tem alguns projetos interessantes. Tem um projeto rodando, começou nos Estados Unidos, mas está disponível no mundo todo, baseado numa rede chamada Trust Your Supplier, que é uma rede para troca de informações entre fornecedores e compradores. Então, eu quero comprar um equipamento, eu preciso dos dados do meu fornecedor, né? Certidão de nada consta dos 10 cartórios da capital, cartão de CNPJ, certidão ambiental, certidão de produto controlado, né? ISO, OSAS, todas essas coisas. É um trabalho bastante grande quando você vai contratar um novo fornecedor e conseguir toda a documentação. O mercado eleva de 30 a 60 dias para conseguir essa documentação. Essa plataforma consegue disponibilizar isso de uma forma quase que imediata. A gente criou, o pessoal criou em cima dessa plataforma, que é uma plataforma que já existia, uma versão dela rápida, dedicada para entidades que estão comprando insumos e fornecedores de insumos associados ao Covid, né? Combate, prevenção e tratamento.
Então, se você for um hospital e precisar comprar equipamento, medicamento de fornecedores novos, ele acelera todo o processo de aquisição, né? De validação, habilitação do seu fornecedor. Também toda essa parte de rastreamento de medicamentos e alimentos. Então, tem alguns projetos ajudando já no mundo aí a rastrear medicamentos e alimentos. Tem alguns projetos associados à parte de doações. Tem até uma empresa aqui no Brasil que tem uma plataforma em blockchain que ajuda a gente a ter transparência de doação. Então, eu estou fazendo uma doação, como é que eu garanto que essa doação está indo, de fato, para o lugar que aquela ONG, que aquela entidade está dizendo, né? Então, tem o rastreamento, olha, seu dinheiro você doou, e ele foi usado para comprar essa caixa desse medicamento, ou para comprar tal insumo, ou pagar a conta de luz do hospital, alguma coisa assim, né? Eu consigo ter esse mapeamento, né? Então, bastante coisas nessa questão de transparência de informação, de relatórios. A gente vê alguns sites aí que fazem pesquisas e estudos estatísticos, né, que estão registrando isso em blockchain, para a gente eliminar um pouco aquela história de o relatório falava isso, falou aquilo, modificou, não modificou, não. Então eu gravo no blockchain, consigo no futuro comprovar a validade dos dados, comprovar a informação que está lá, né? O que de fato aconteceu, o que não aconteceu. Sim. E alguns projetos que estão indo numa fase um pouco mais inicial, mas que estão começando a evoluir rápido, tentando focar em fake news. Sim, então, nossa, pegar que isso é uma catástrofe, né? A quantidade de informações e desinformações que a gente tem hoje aí. Né? Então, o que o pessoal está fazendo? Criando mecanismos de, ao publicar uma informação fidedigna, uma notícia correta, eu registro ela, e aí eu consigo rastrear de volta para quem foi a fonte daquela informação. Então, se o determinado hospital falou que esse remédio serve ou não serve, ele falou, quando ele falou, então eu consigo voltar na origem da informação, né? Garantir que eu reduzo aí, né, a quantidade de informações falsas. Né? São algumas das iniciativas que estão acontecendo no mundo aí, tentando atrelar a blockchain com Covid ou com grandes catástrofes, né? Você acha que ainda construindo a minha ideia aí em relação ao rastreamento, né? Você acha que nós vamos conseguir identificar a pessoa da contaminação exatamente? Nós vamos chegar à precisão de saber onde ela teve essa contaminação, com quem ela teve? Essa semana eu tive acesso, não sei se você viu, tem uma plataforma agora também que está todo mundo acessando, que você coloca a rua e você verifica. Tem 3 graus lá, né, de incidência de Covid de pessoas, né? Maior grau de contaminação, menor ou intermediário. Você acha que nós vamos chegar a um ponto, durante essa pandemia, acho que a gente ainda não consegue imaginar o lapso temporal em que ela vai se finalizar, de conseguir identificar aonde a pessoa fez essa contaminação? Você acha que a gente vai conseguir ter essa precisão em algum momento? Eu acho isso bem difícil, tá? Eu acho bastante complicado isso, porque não só pela questão da tecnologia em si, né? Longe de mim querer me meter muito no assunto de infectologia, né? Mas a gente entende que nesse caso específico aí do vírus, né, do novo coronavírus aí, a característica até de comportamento do vírus dificulta esse tipo de coisa, né? Período de incubação, a quantidade de pessoas aí que são assintomáticas, que têm o vírus, transmitem o vírus e nunca ficaram doentes, né? É bastante complexo esse cenário. Então, acho que a gente tem um grau de precisão, de localização, acho que a gente não tem hoje. E eu volto dizendo, não só tecnologia para isso, sim, mas sim a própria característica, né? Se fosse uma coisa mais evidente, mais rápida, você talvez conseguisse fechar o detalhamento dos dados para ter realmente um perfil, ter realmente um rastreamento preciso, né? tá. Então, eu acho que é muito complexo por causa disso, né? A gente tem números aí que mostram que a maior parte das pessoas que são contaminadas acabam sendo assintomáticas, né? Então, eu posso estar contaminado, passeando, não sei, e contaminando outras pessoas que não sabem, talvez a terceira ou quarta pessoa vai apresentar sintoma. Então, é bastante complexo você tentar mapear isso, né? Sim. Talvez se daqui a um tempo a gente tenha uma capacidade de testes realmente absoluta, né? Testar 100% das pessoas numa janela de tempo curta, aí você consegue fazer um mapa. Naquele momento eu consigo mapear, aí talvez eu consiga fazer um mapa, mas eu não sei se isso vai ser possível ou não, né? Agora, o que eu acho que o blockchain tem ajudado, pode ajudar muito, é justamente em garantir a confiabilidade dessa informação. Então, eu fiz os testes, como é que eu divulgo o resultado do meu teste, ao mesmo tempo tornando público isso, porque eu preciso saber para fazer esses mapas, para identificar onde está tendo contaminação, etc., mas preservando a minha identidade, a minha privacidade.
Porque eu não quero contar para ninguém que eu tenho Covid ou que eu não tenho Covid, né? A gente já viu um monte de problemas e escândalos acontecendo com essa questão aí de divulgar ou não. Mas, por outro lado, eu tenho que divulgar. É uma informação de saúde pública, né? Porque se eu tenho, meu vizinho tem, outro vizinho tem, meu bairro virou um foco de contaminação. Então, a gente já tem algumas iniciativas acontecendo lá fora, com blockchain, por exemplo, para ajudar a divulgar esse tipo de dados, de forma anonimizada, né? Ou de forma garantida de quem tem o acesso, quem precisou ler essa informação, por que precisou, né? Então, tem aí algumas iniciativas nesse sentido. Isso eu acho bastante interessante. Porque tem uma situação aí em toda essa cadeia, né, de rastreamento, que é e o que nós vamos ter aí já o ano que vem, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu acho que vai ter um impacto, né, significativo. E aí também situações de anonimização de dados para você não chegar, e aí acho que as tecnologias vai ter que trabalhar junto com a legislação. Você falou, né, e a gente sabe, blockchain é bastante confiável e etc. Em que situações ele não deve, que você, pela tua expertise, você acha que ele não deve ser usado? Assim, que pode ser um risco para a tecnologia, em que ele possa deixar de ser confiável. Não sei se você consegue vislumbrar alguma situação assim de aplicabilidade, né? Acho que como toda tecnologia, né, ela não serve para tudo. Tem uma série de aplicações, mas não serve para tudo. Então a gente precisa avaliar o meu problema que eu quero resolver para ver se a tecnologia é aderente, né? Quando a gente começa a olhar para blockchain, algumas coisas a gente tem que pensar. O primeiro delas é, eu tenho uma rede de entidades que participam dessa transação, dessa troca de informação, né, que precisam compartilhar esses dados e que tem um grau de equilíbrio entre elas, que eu preciso ter uma certa governança nessa troca de informações, né? Muitas vezes eu não tenho essa rede. A informação de propriedade de uma única entidade, ou ela é dona daquele processo de negócio, né? O segundo é, essa informação que eu vou pôr lá dentro, qual é o valor que ela tem e que tipo de controle eu preciso ter? A gente precisa lembrar que uma das características base do blockchain é a imutabilidade. Então, se eu escrever alguma coisa no blockchain, amanhã eu não posso apagar. Então, isso pode ser complexo, eu tenho que pensar muito nisso. Essa informação que eu vou colocar lá, ela é perene? Ou ela vai sumir daqui a pouco? Eu vou ter que excluir ela. Se ela tem que morrer, desaparecer daqui a pouco, como é que eu coloco ela no blockchain? Dá para fazer? Dá. Tem algumas mecânicas que permitem a gente fazer esse tipo de coisa. Mas já é um cenário mais complexo. Né? Outro ponto é a questão da privacidade versus publicidade. Quanto desse dado tem que ser público, tem que ser privado? Privado para quem? Né? Então, se eu for publicar uma informação na rede do Bitcoin, por exemplo, que todo mundo na internet pode acessar, provavelmente ela vai ser uma informação que vai se tornar pública. Eu não vou conseguir controlar, talvez, o acesso a essa informação. Devo pôr essa informação lá ou não devo? Para esse problema de negócio, talvez eu tenha que criar uma rede privada, onde eu sei quem são as entidades que fazem parte, eu tenho uma governança em cima dessa rede para controlar quem acessa, quem pode acessar ou quem não pode, né? Então, são algumas características que a gente tem que pensar justamente para não usar a tecnologia de forma errada. Não vou gravar no blockchain. Legal, amanhã você não pode apagar. Putz, você precisa apagar. Então, por exemplo, quando aparece LGPD, sempre tem uma discussão. Né? Uma das premissas, dos artigos, lá, se eu não me engano, 46, 47, alguma coisa assim da LGPD, fala sobre o direito de ser esquecido. Né? A anonimização, né, dos dados. Que é justamente aquela questão de, eu briguei com você, não quero mais que você tenha meus dados, então eu vou abrir um pedido, lá um chamado, para você apagar todas as minhas informações. Se estiver no blockchain... É o direito de esquecimento aí, né? É a tradução nossa lá do Right to be Forgotten, da GDPR, né, o direito de ser esquecido na LGPD. Como é que isso fica? Né? Mas até onde isso vale? Que tipo de sistema e de processo eu tenho esse direito de ser esquecido? Não é para tudo, né? Porque existem outras leis que são mais amplas, né, do que a LGPD, que obrigam a manter determinados dados lá para sempre. Dados trabalhistas, dados fiscais. Então, tem que entender direito essas minúcias, né, para ver que funcionalidade do blockchain eu quero. E eu sempre falo assim, que tem uma pergunta que, quando o pessoal me chama para falar, eu quero implementar o blockchain para tal solução. Acho que a pergunta mágica é, o que faz com que você não consiga implementar isso com outras tecnologias? Se você conseguir me apontar um motivo que as outras tecnologias não conseguem implementar, provavelmente é um bom caso, faz sentido pensar em blockchain. Se você falar, não tem nada que eu não consiga fazer com a tecnologia, provavelmente tem formas mais simples de resolver isso sem usar o blockchain. Então, é um equilíbrio que a gente precisa encontrar, né? Para não usar a tecnologia só porque ela é legal, só porque ela está na moda, está todo mundo falando disso, ou porque eu acho que eu vou vender mais se meu site estiver lá inscrito, lá, né, roda em blockchain, usa blockchain. Perfeito. Uma dúvida que o pessoal tem,
sobre contratos inteligentes, né? O que você podia explicar para a gente de uma forma para leigos aqui, né? O que são os Legal. contratos inteligentes? Legal. Bom, eu costumo falar que eu não gosto desse nome, tá? De contratos inteligentes. Primeiro, que não tem nada inteligente lá dentro. E segundo, que eu não sei se isso vai ser ou não vai ser um contrato. No fundo, o que é um contrato inteligente? É um pedaço de programa de computador. Onde dentro desse programa eu vou capturar lá dentro todas as regras do meu negócio. Pode ser um negócio simples, eu tenho um Bitcoin, transfiro para quem eu quiser. Então a única regra é eu ser o dono do Bitcoin. Se eu sou o dono do Bitcoin, eu posso transferir para quem eu quiser. Acabou. Ou pode ser um conjunto de regras mais complexas. Que aí, se eu trocar o nome de regras para cláusula e eu agrupar várias cláusulas, aí sim eu posso chamar de um contrato. Um conjunto de várias cláusulas. Exemplo, vou vender meu carro para você. Eu vou vender meu carro para você se, regra 1, eu for o dono do carro. Regra 2, ele não tiver gravame, bloqueio, multas e restrições. Regra 3, você fizer um TED da entrada de 10 mil reais para mim hoje. Regra 4, você assinar uma promissória de 40 mil para o final do mês que vem. Regra 5, eu não ter multa. Regra 6, regra 7, regra 8, todas as regrinhas. E aí, a hora que eu tento vender meu carro lá no sistema, esse conjunto de programa que tem essas regras está instalado dentro do blockchain e está distribuído em todos aqueles servidores que a gente falou lá atrás, né? 1, 10, 100 mil, 10 mil servidores. E aí eu tento vender meu carro. Eu ponho uma transação, submeto uma transação, venda do meu carro. Ele vai executar todas essas regras. Se todas elas derem sucesso, todas elas forem satisfeitas, ele vai dizer, ok, você pode vender seu carro, a transação vai ser efetivada. Ele vai lá e registra no blockchain de controle de carro a venda do meu carro para você. Trocou a propriedade. Tudo deu certo. Então, isso é o contrato inteligente, né? É automatizar a validação de todas as minhas regras de negócios. Ele pode ser simplesinho ou ele pode ser bastante sofisticado, onde eu pego todo o meu contrato e coloco lá dentro. Agora, tem algumas regras bastante importantes desse contrato, né? Primeiro que ele vai rodar em todo mundo. Então, todo mundo tem que conseguir poder validar essas regras o tempo todo. Então, não pode ter regras ali que só eu consigo verificar e validar. Isso está fora do blockchain, né? Outra coisa importante é que, normalmente, esse contrato tem que tomar bastante cuidado. As informações que estão nele, ou que ele vai consultar, elas têm que ser determinísticas, elas têm que ser precisas, não pode ter variação. O que quero dizer com isso? Eu estou rodando o contrato no meu computador agora para verificar se eu posso vender meu carro. Legal. Talvez a versão que vai rodar, a hora que for rodar no seu computador, vai ser daqui 20 minutos. O seu computador está ocupado, está com fila, demorou para chegar lá. Se nesse momento alguma informação mudar, eu vou ter problema. Então imagina que eu estou vendendo meu carro em dólar. E aí eu estou usando a cotação do dólar. Eu rodei agora, a cotação do dólar era R$5. Então disse lá o contrato que eu estou vendendo por 50 mil, dá 10 mil dólares, ok. Daqui 10 minutos a cotação do dólar mudou para 5,1. Já não vai bater os valores. Então eu tenho que garantir esse determinismo, né? Que todas as informações que eu esteja usando sejam estáveis. Né? A outra coisa é que uma vez que eu escrevo o contrato e coloco essa regra lá dentro, não é tão simples eu mudar ela. Porque ela está espalhada na rede toda. E para dar segurança para a rede, eu só posso mudar uma regra se a minha regra lá atrás de consenso, lembra a história da maioria? Sim. Ela foi respeitada. Então, se eu falar que a nossa rede, eu preciso que 50% mais um dos participantes aceitem uma transação, e eu tentar mudar a regra, 50% mais um vai ter que concordar com a versão nova do contrato. Então, isso pode demorar um pouco, isso pode ser lento, dependendo do caso da minha rede, pode ser bastante complexo mudar a regra. Então, eu tenho que tomar cuidado para o meu contrato não ter cláusulas muito mutáveis. Mutáveis. Que se alterem com frequência muito alta. Né? Então, o contrato tem que ser uma coisa um pouco mais estável. Né? Então, não é toda a situação que vai ter o cabimento, né? Exatamente. Mas é a forma de eu capturar a regra do meu negócio e garantir que todo mundo concordou com ela na hora de executar aquela transação. Né? A grande mágica que isso traz para a gente é que eu acabei com disputa. Se todo mundo tem um contrato determinístico, escrito na forma de um programa de computador, C isso, então aquilo, A igual a B, né? Eu não tenho nenhum tipo de subjetividade. É matemático. E todo mundo que faz parte da nossa rede executa exatamente o mesmo código, chega à mesma conclusão e concorda assinando digitalmente com aquela transação, eu não tenho com ninguém mais disputar de falar, não, veja bem, não era esse valor, não era essa informação, não era esse dia, não era essa vírgula. A gente acaba eliminando esse tipo de disputa. Esse é o poder do tal do contrato inteligente.
Fantástico. Hoje, Carlos, como que está o Brasil, né, em termos de tecnologia blockchain em relação ao cenário internacional? Como é que nós podemos nos posicionar aí? Só para a gente ter mais essa informação. O Brasil ficou um pouquinho atrasado em relação a alguns outros países do mundo, em relação aos últimos 2 anos, né? Para a gente foram 2 anos bastante complexos. Lá fora acabou evoluindo um pouco mais rápido, então a gente tem casos um pouco mais sólidos lá fora. Mas uma coisa interessante que tem acontecido é que a gente está mais rápido hoje. Então, se você olhar os números de 2019, começo de 2019, 2018, começo de 2019, a gente tinha mais projetos lá fora, principalmente na Europa e um pouco mais nos Estados Unidos. Então, tem projetos mais maduros, já de 2016, 2017, rodando na Europa e nos Estados Unidos. Mas 2019, principalmente, a gente acelerou muito no Brasil. Então, hoje o Brasil é visto no mundo como um dos países mais avançados em número de projetos de blockchain. Então, assim, o nosso grau de maturidade é um pouco menor. Lá fora tem projetos mais sólidos, com mais tempo, com maior quantidade de participantes, maior volume de transação. Mas no Brasil a gente tem uma quantidade de projetos maiores, uma quantidade de processos de negócios sendo utilizando o blockchain para melhorar, né, maior. Então, a gente está num momento bastante interessante. A gente até teve um tempo atrás aqui um time da IBM nos Estados Unidos, eles destacaram o Brasil como um dos países mais avançados hoje em adoção. A gente tem uma participação bastante importante de times brasileiros nos grandes consórcios de desenvolvimento de blockchain, né, do Ethereum, do Hyperledger, né, startups brasileiras tendo destaque lá fora, ganhando prêmios internacionais. Então, assim, o Brasil está bastante avançado. Falta um pouco para a gente ainda ganhar um pouco mais de corpo, né, todas essas ideias consolidarem e ganhar volume. Mas em nível técnico e nível de ideias, quantidades de ideias, a gente está bem posicionado. Perfeito. Para quem quiser começar a estudar blockchain, quiser trabalhar com isso, o que você orienta de conhecimento, né? Que caminho tomar, quais são os cursos, o que é uma dica aí? Eu sei que é de originário do pessoal que vem da área de ciência de computação, de cursos mais exatas, mas um profissional hoje que não é exatamente um especialista em blockchain, mas que ele tem afinidade e ele queira começar a estudar e se preparar para o mercado. Qual que é a linha de conhecimento aí que pode ser construída? Eu costumo dizer que eu vejo 3 grandes linhas diferentes, né? É um assunto que, como ele vai mudar o processo de negócio da minha empresa, das nossas entidades, ele naturalmente vai ser multidisciplinar, né? Então eu vejo 3 grandes linhas. Uma delas é a linha técnica. Então, eu quero trabalhar com tecnologia de blockchain. Ali dentro eu vou ser um cara de infraestrutura, que vai instalar, configurar servidores, cuidar de segurança, toda essa parte, ou eu vou ser o desenvolvedor, que vou codificar lá, escrever os programas, escrever o contrato lá dentro do blockchain, né? Para essas 2 linhas tem bastante material na internet, os sites da Ethereum Foundation, do hyperledger.org, da própria IBM, dos outros grandes fornecedores de tecnologias, tem muita documentação, tem bastante coisa lá de como começar a estudar, que linguagem eu uso, como é que eu desenvolvo um programa, né, um contrato para rodar dentro do blockchain, como é que eu instalo, como é que eu testo isso na nuvem. A IBM tem, por exemplo, um blockchain na nuvem, bastante simples de você começar a usar, simples para o pessoal técnico, né? Sim. Com tutorial, com passo a passo, então, assim, tem bastante informação, né? Um bom ponto de contato, ibm.com/blockchain, tem bastante material lá, e hyperledger.org, né? Depois, se vocês também procurarem no meu LinkedIn, eu estou sempre postando os links desses materiais, né? Tem bastante coisa. Um outro nível, uma outra área bastante importante que eu vejo é a questão de governança. Como a gente começa a implementar essas redes, começa a aparecer a necessidade de eu governar as redes. Como é que eu escrevo um modelo de governança? É como se fosse um condomínio. A gente tem que criar regra no nosso condomínio. Quem entra na rede, quem sai da rede, o que eu faço se tiver alguém fazendo coisa errada dentro da rede? Então eu preciso criar um modelo de governança, uma política de governança e gerir essa rede do ponto de vista de controle de governança mesmo. Alguns casos isso vira uma associação, outros casos isso vira uma joint venture, vira um consórcio para coordenar essa rede. Então esse é um papel que eu acho bastante importante e a gente tem uma carência muito grande disso no mercado, que é uma pessoa que começa a olhar, entende o conceito de rede, entende o conceito de rede multi-empresas, multi-entidades, né, e começa a pensar em governança mesmo. Como é que eu escrevo um documento de governança? Né, regras para entrar, para sair, né, para fazer alterações nos contratos, nas regras, nas redes, né? Realmente, como é que eu faço essa questão da governança? Então, é um papel ele que tem que conhecer um pouco tecnicamente do funcionamento e das limitações do blockchain,
mas é um papel muito mais de gestão, até com um pezinho ali em normatização, né? Padrão tipo ISO, NBR, de criar normas e regras e padronizar a operação da rede. E tem um terceiro papel que está começando a aparecer no mercado, que é justamente o cara que vai fazer a tradução desses mundos. Eu quero usar o blockchain para automatizar um processo de negócio da minha empresa, para automatizar um contrato que eu estou usando. Como é que eu traduzo o que está lá no contrato tradicional para programa? Eu tenho o lado do programador que vai lá escrever o código, mas como é que a gente mapeia aquilo, né? E aí tem alguns passos importantes. Então, o primeiro passo é, por exemplo, como é que você estrutura um contrato? Porque muitas vezes a gente vê o contrato está em forma cursiva, discursiva, né? Eu vou escrevendo, eu hoje, no dia tal, estive não sei aonde e combinei, né? Como é que você estrutura isso? Quem são as partes? Caracterização das partes, né? Qual é o objeto do contrato? Qual é o prazo? Qual é a duração? Como é que você estrutura isso? Isso sozinho é um mega desafio, né? Como é que você, depois de estruturado, você padroniza? Se eu tenho para eu poder programar, eu vou ter que ter um padrão. Ah, objetos de contrato são definidos dessa forma, é um campo desse jeito. Então, eu preciso ter essa tradução, né, da linguagem nossa mais natural, mais tradicional, discursiva, para uma coisa mais estruturada, para daí sim eu poder, em cima dessa estrutura, aplicar regras automatizadas, né? Esse é outro papel que está começando a surgir. Então a gente está começando a ver hoje empresas e pessoas se especializando, né? Muita gente veio lá da história do direito digital, então eu já era um advogado que trabalhava com direito digital e está começando a ir para essa linha de como é que eu entendo, como é que eu trabalho com uma estruturação técnica do ponto de vista TI de um contrato jurídico, né? De um contrato comercial, de um contrato. Então, essas três linhas é que eu vejo. Essa terceira, assim, não tem muito por onde começar, é ainda uma zona bastante nebulosa, né? Mas é olhando um pouquinho nessa questão de estruturação de dados, então estudar um pouquinho de dados, modelagem de dados, né? Como é que eu estruturo dados, e tendo um lado do jurídico, né? Do entendimento do jurídico, e um lado do técnico, nesse meio de campo. Porque é trazer os conceitos da natureza do contrato, as obrigações, a bilateralidade, uma série de coisas, e sempre pensando nos pilares aí que você está falando do blockchain, da imutabilidade, uma série de outras coisas. Eu acho que assim, é um profissional bem interessante, é um profissional multidisciplinar, né, que vai fazer a ponte, né? E são profissões novas aí que vão estar surgindo com certeza e vão sair algumas formações e algumas complementações de cursos aí, mas acho que é bem nessa linha que você falou. Como que você vê, Carlos? A gente está já caminhando um pouco para o final aí do nosso tempo, porque o Instagram derruba a gente, mas como é que você vê o cenário de blockchain para os próximos 2 anos? Assim, se você tivesse daqui 2 anos nós estivéssemos aqui conversando, o que você acha que estaria acontecendo diferente? O que você acha que vai ser, né, esse cenário daqui 2 anos? Ou um ano, né? Porque a velocidade da tecnologia é uma loucura, mas acho que 2 anos é um paradigma bom aí. Uhum. Hoje eu diria assim que é bastante difícil a gente tentar prever como é que vai ser daqui 2 anos, né? Todas as previsões que eu fiz nos últimos eventos no final do ano passado mudaram tudo por causa do nosso cenário, né? A gente teve um Covid aí no meio do caminho, né? Exatamente. Que deu uma Mas o que eu vou mudada. dizer que o que eu gostaria é daqui 2 anos não estar falando mais de blockchain. É do blockchain estar tão intrínseco nas transações que a gente faz no dia a dia que a gente nem lembra que ele está lá. Assim como a gente está fazendo essa live aqui pelo Instagram e ninguém lembra que por baixo de tudo isso eu tenho o endereço IP, que era aquele monte de números com pontinhos que eu precisava configurar nos computadores lá 20 anos atrás para tudo funcionar. Hoje a gente nem lembra mais que existe isso. A internet a gente já nem lembra, né? Ela está aí no celular, todo mundo liga, pega, está funcionando. Eu nem me lembro mais que existe internet. Antigamente eu lia internet, eu tinha que ligar, discar, conectar, né? Saber o tipo da conexão que eu ia fazer, o tipo do provedor. Então é a mesma coisa. Daqui 2, 3 anos eu quero que a gente nem lembre mais que o blockchain está lá embaixo. E que todas as transações que a gente faça que exijam um grau de confiança maior estejam baseadas, calcadas em cima dessa tecnologia, né? Que de fato ele esteja aí provendo confiança para troca de informações, né? Sobre no meio digital, no meio de internet. Então é isso que a gente acredita que deve acontecer. A gente tem aí projetos que devem crescer muito nos próximos 2 anos. Então o Brasil tem uma série de projetos sendo desenvolvidos bastante interessantes. O Brasil está com um foco bem legal em gestão de identidade autossoberana. Esse é um assunto para mais 3 lives, né? Sobre Com identidade certeza. autossoberana, vale a pena dar uma olhada.
né? Questão de rastreamento. No mundo agrícola, a gente tem um espaço bastante grande no Brasil para usar o blockchain para melhorar, né, informação, para melhorar exportação e importação é uma outra área que também assim tem uma capacidade de trazer muita melhoria. E nos sistemas de gestão como um todo, né? Governo tem uma aplicabilidade gigante do blockchain. Tem algumas entidades governamentais, alguns órgãos, como Câmara de Comércio Exterior no Brasil, que está olhando o blockchain, o Visa está olhando alguma coisa, o Ministério da Saúde está olhando para prontuário eletrônico. Então, tem a capacidade realmente de criar alguns projetos que vão mudar bastante aí a forma da gente interagir e transacionar dados, né? Então, o que que você acha, e o que que você acha que vai ser a hora da vez, né? Inteligência artificial, eu acho que a gente já vai estar cada vez mais consolidada, blockchain, o que vocês entendem aí, né? Que vai ser daqui 2 anos, então, como tecnologia, vão ser as grandes novidades. Eu não diria se a gente tem uma grande novidade em 2 anos. Eu acho que a grande evolução para os próximos 2, 3 anos é a integração dessas tecnologias que a gente tem hoje. Perfeito. Então, é usar o blockchain, mas pegar o meu contrato inteligente e aí sim transformar em inteligente. Usar a inteligência artificial para melhorar meu contrato, usar IoT para coletar dados em tempo real no campo, né, na fábrica, na produção, no mercado, no meu carro, seja onde for. É usar as tecnologias lá de Big Data, Data Science, para extrair informação confiável de uma base blockchain e dali tirar informação, me dar projeção e prescrição, né? Eu acho que os 5 grandes pilares que a gente chama de transformação digital, né, hoje, que é basicamente cloud, a tecnologia em cloud, nuvem, distribuição, a gente está vivendo isso no dia todo, né? Inteligência artificial, data science, IoT e blockchain. Eu acho que é justamente a união dessas 4 grandes tecnologias em cima da cloud, que é a base, é que vai ser a revolução aí dos próximos 3, 4 anos. Nossa, perfeito. Bom, Carlos, quero te agradecer demais essa aula aqui que você deu para gente. Sempre gosto de deixar os convidados assim das lives para próximas lives, para próximos webinars, para próximas trocas de conhecimento. Eu acho que esse momento, mais do que nunca, é o momento da gente ter essa colaboração, né, de troca de conhecimento. As profissões estão cada vez mais multidisciplinares. A gente tem que realmente abrir esse olhar, porque se você não precisa ser um técnico, mas você vai, acho que em pouquíssimo tempo, e talvez até já estejamos, né? Nós vamos estar em contato com todas as tecnologias e não dá mais para a gente ficar independente da área que você trabalha, né? De falar, não, isso daí não é comigo. E eu acho que o Covid, ele trouxe esse impacto, né? Poxa, quantas pessoas que nunca tinham usado, feito videoconferência, estão fazendo home office, homeschooling, a nossa área do direito, a mediação, as audiências, nossa, estão sendo inúmeras transformações nas vidas das pessoas, né? E desde da tecnologia mais simples até a mais complexa que vai estar por trás de tudo isso daí. Então eu quero te agradecer muito. Agradecer a Lilian, primo, que te possibilitou você estar aqui também, deixar à disposição aqui a CS Views, a câmera CS Views. Nós atuamos com essa parte de mediação e arbitragem, estamos também sempre buscando as opções e o que tem de novo aí de tecnologia. E deixo à vontade aí para você falar as últimas considerações, depois só vou anunciar a minha live de amanhã. Legal. De novo, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Obrigado por todo mundo aí que pode assistir, pode participar. Deixar de novo meu contato pelo LinkedIn, acho que é o jeito mais fácil, é Rischioto, como está aí no evento, né? RISCHIOTO. Vocês me acham fácil lá no LinkedIn, pode me adicionar, mandar pergunta, né? E me colocar de novo à disposição para outros papos, se tiver algum outro foco, não só limitado a blockchain, mas como tecnologia de uma forma geral, transformação digital, né? Estou à disposição aí para poder colaborar, poder ajudar aí. De novo, obrigado pela oportunidade. Olha, eu que te agradeço. Essa live vai ficar gravada agora no Instagram, mas depois a gente deixa ela gravada no nosso canal do YouTube, que nós temos um canal no YouTube que é a TV CS Views. O pessoal que quiser vai lá, se inscreve, dá o joinha para receber sempre as próximas informações. Semana que vem nós temos webinários. Os webinários a gente faz todo mês. E aí a gente faz lá pelo YouTube também. As lives, amanhã nós temos
às 19h30, nesse mesmo horário, nós vamos fazer os efeitos da pandemia Covid-19 sobre as contratações no setor educacional. Vou estar eu, a Maria Regina Bianco Dourado e a doutora Samara Maria Souza Maciel. E na sexta-feira, dia 29, às 19 horas, eu vou falar do novo normal, né, onde eu vou fazer o encerramento desse nosso projeto aqui, que momento é esse, e já vamos falar do próximo, que vai ser o novo normal, o que e o como, onde a gente também vai continuar trazendo convidados dessa forma colaborativa, de conteúdo, de multidisciplinariedade, tá bom? Carlos, eu quero te agradecer imensamente, agradecer todas as pessoas que estiveram aqui conosco, o pessoal que vai ficar assistindo depois, também quem quiser alguma informação a mais aí do Carlos, que não conseguiu acessar, pode entrar em contato com a CS Views, a gente passa os contatos também para vocês estarem em contato com ele e absorverem todo esse conhecimento. Carlos, muito obrigada e pessoal, até a próxima. Pessoal, obrigado, boa noite. Tchau.